Última aula a gente falou um pouco sobre hidroeletricidade, né? Na verdade, a gente falou sobre produção de energia elétrica. Falei um pouco para vocês que a produção de energia elétrica ela está dentro então dessa produção de energia de forma geral, tá? A gente utiliza vários meios, a gente utiliza várias matérias-primas para produzir energia, tá? E a gente também utiliza várias matérias-primas para produzir especificamente a energia elétrica, tá? Então a gente falou um pouco na última aula sobre hidroeletricidade, falamos um pouco das vantagens, falamos dos aspectos positivos e negativos também da produção de energia elétrica a partir da hidroeletricidade. Tá? Falei para vocês que esse tipo de produção de energia elétrica é uma característica muito grande de alguns países e o Brasil está entre eles. Tá? O Brasil tem características naturais como as grandes bacias hidrográficas, que ajudam o Brasil a ter esse potencial de energia hidrelétrica. Tá? Mas outros países eles utilizam outras matrizes para a produção de energia elétrica. Tá? E falei muito para vocês que os países europeus, os países do hemisfério norte utilizam muito a produção de energia a partir da termoeletricidade, né, das termoelétricas, portanto. Tá? Então, esse é o tema do nosso papo de hoje, nosso papo rápido hoje sobre termoeletricidade, ok? Vamos lá. Para começar, vamos ver aqui então como é que a gente faz a produção, tá? Se a gente tinha aquela produção na hidroeletricidade que eu falei para vocês, a partir então dos rios, a partir então do acúmulo da água em lagos, né? Ou seja, o represamento das águas dos rios, e tinha aquele potencial de ser um rio que tinha um relevo mais íngreme, outro não, outro menos íngreme, ia depender do potencial, ia depender de uma questão natural, que são os rios, e a hidrologia, dependendo dessa questão, aqui no caso da energia termoelétrica, a gente não vai precisar disso, né? A gente não vai ter, não necessariamente a gente não vai utilizar então a força da gravidade, a força dos rios, a gente não esse tipo de produção de energia elétrica que ela não depende, por exemplo, desses fatores naturais, se a gente comparar a hidroeletricidade, tá? Por quê? Porque qual é o funcionamento, de que forma funciona aqui a energia termoelétrica, como a gente produz, tá? A base, gente, ainda é a turbina, tá? A ideia, inclusive, ainda é girar a turbina. Então, a gente tem daquela característica que a gente falou na última aula sobre hidroeletricidade, a gente vai ter aqui também, tá? A energia elétrica vai ser gerada, então, pelo movimento das turbinas, que a partir desse movimento mecânico vai gerar uma energia elétrica, tá? A partir do gerador, e essa energia vai poder ser distribuída para as indústrias, vai ser distribuída para o setor residencial, por exemplo, enfim, tá? Então, vai funcionar nesse aspecto, então, aqui, da mesma forma que a gente já falou na hidroeletricidade, tá? Só que a diferença é a seguinte, tá? Aqui, né, ao invés de a gente ter, então, o movimento das águas, a água sendo represada e sendo liberada aos poucos, isso vai fazer o movimento da turbina, como lá na hidroeletricidade. Aqui a gente vai ter que ter um aumento de temperatura de uma determinada porção de água, tá? Que vai, a partir desse aumento de temperatura, se movimentar e vai atingir as turbinas e vai gerar o movimento nessas turbinas, tá? Então aqui, ó, na energia termoelétrica, tá? A gente tem esse tipo de funcionamento, tá? A gente vai ter então uma fonte de calor que vai aquecer a água, tá? Numa caldeira, onde vai estar presente essa água numa caldeira. Essa água vai se movimentar então aqui por dentro dos dutos e vai fazer a movimentação da turbina, que por sua vez vai gerar energia elétrica, tá? Aqui a gente está usando o fogo, né? Tem aqui, inclusive,
um aspecto, nessa figura tem o aspecto de fogueira, tá? Mas eu já falei para vocês, quando a gente falou sobre carvão mineral, algumas aulas atrás, que ele tem um grande potencial calorífico, tá? Então, ele vai ter um potencial muito bom e ele vai permanecer por um tempo muito maior, por exemplo, do que o carvão vegetal, tá? Então, o carvão mineral ele vai ter um potencial muito maior de produzir calor, tá? E essa produção de calor vai ser importante aqui numa usina termoelétrica, tá? Reparem que a gente está utilizando aqui também, na usina termoelétrica, a gente está utilizando a água também para a movimentação das turbinas, tá? E aí, de uma maneira diferente com o que a gente já falou em relação lá à usina hidrelétrica, tá? Mas aqui a gente vai estar utilizando também a matéria-prima que é a água, tá? Mas para gerar movimentação dessa água na caldeira, que vai gerar movimentação da turbina, uma energia mecânica sendo produzida aqui, a gente vai ter que aumentar a temperatura, vai utilizar do calor e vai fazer essa movimentação das águas, tá? Então, para isso, a maior parte das termoelétricas elas vão utilizar o carvão mineral, exatamente porque ele tem aquele poder que a gente falou, calorífico muito maior do que o carvão vegetal, tá? Ou outras fontes de calor, tá? Por exemplo, aqui nesse momento. Então, essa energia termoelétrica ela funciona dessa maneira. Vamos tentar então comparar aqui a produção da energia termoelétrica com a hidrelétrica. Vou mostrar para vocês aqui no próximo momento. Ó, aqui a gente tem uma comparação entre as duas, tá? Como eu falei ainda há pouco, a gente tem na usina hidrelétrica que ela tem um reservatório, tá? Ela vai ter um duto que as águas vão estar passando e aqui a gente vai ter a movimentação das turbinas, tá? Que a partir do gerador vai gerar então vai gerar então energia elétrica, tá? E a outra parte da água que está movimentando vai para o rio, continua no rio, tá? Então a gente tem aqui um reservatório, um canal. E essa movimentação, a partir aqui, então, da força da gravidade, da força desse rio, a gente vai ter a movimentação da turbina. Veja que aqui a gente não está gerando nenhum gás, né? Especificamente, tá? Aqui a gente está só utilizando então a movimentação das águas, ok? Aqui, já na usina termoelétrica, aquela figura que eu mostrei ainda há pouco para vocês, a gente vai ter então essa movimentação das águas feita pelo calor, tá? E a partir do momento que a gente tem aqui a geração de calor que vai emitir então o calor aqui para essa caldeira que vai fazer a movimentação da água e, consequentemente, a movimentação da turbina para gerar energia elétrica, a gente vai ter aqui então a queima, tá? Principalmente do carvão mineral, que é utilizado bastante nas usinas termoelétricas. Óbvio que a gente pode utilizar, por exemplo, em alguns lugares, a gente pode ter, por exemplo, o petróleo, né, sendo utilizado como fonte aí de calor para gerar a movimentação dessas águas. Mas o carvão mineral ele é muito mais utilizado. E vamos lembrar, tá? O carvão mineral ele tem um poder calorífico muito grande, então assim ele é um potencial fonte de calor então para energia termoelétrica. Em compensação, a sua queima gera dióxido de carbono e também dióxido de enxofre, tá? O dióxido de carbono vai ser então um dos gases responsáveis pelo aumento do efeito estufa e o dióxido de enxofre vai ser responsável então pelas chuvas ácidas. Então, por isso que nos países que utilizam essa usina termoelétrica, a gente vai ter a presença de chuvas ácidas, a gente vai ter uma inserção maior de gás carbônico também, de dióxido de carbônico, então, de carbono, então, na atmosfera, beleza? Então, ó, se a gente comparar as duas aqui, a produção de energia, ela se dão por uma base, né? Uma mesma base, que é a movimentação das turbinas, tá? Só que na energia hidrelétrica a gente vai ter a movimentação das turbinas sendo feita pela força da água, tá? E pela gravidade, enfim, dos rios, tá? Aqui já na termoelétrica a gente vai ter
uma produção de calor que vai fazer essa movimentação das águas, que vai gerar então também a movimentação das turbinas, beleza? Então aqui a gente tem dois tipos, tá? Aqui na energia termoelétrica a gente vai ter uma geração então de dióxido de carbono e de dióxido de enxofre que vão para a atmosfera e vão ser prejudiciais, então vão ser altamente poluentes, tá? Então nessa comparação aqui a gente está vendo que uma é mais poluente que a outra, tá? Mas a usina termoelétrica só tem desvantagens, professor? Ela também tem vantagem? Ela também tem vantagem. Vamos tentar fazer essa comparação aqui, tá bom? Além disso, gente, tá? Como eu falei na última aula, nem todos os países têm um potencial hidrelétrico, né? Eles não têm rios grandes ou muitos países não têm um grande território que vai fazer com que eles tenham potencial, por exemplo, do próprio ciclo da água, né? Que vai ter uma quantidade de rios que vai fazer esse ciclo da água de forma total e vai ajudar a contribuir para a produção de energia hidrelétrica, tá? O Brasil é um exemplo que tem uma grande bacias hidrográficas e tem um grande potencial hidrelétrico, não é à toa que está entre os principais países em termos de produção hidrelétrica, tá? E a usina termoelétrica, a energia termoelétrica, ela é gerada em muitos lugares, inclusive ainda no mundo desenvolvido, tá? Apesar de todos os problemas ambientais que a gente está aqui, tá? Então vamos ver por quê, quais são os pontos positivos e os negativos. Ó, a energia termoelétrica, tá? Ela tem um maior custo de manutenção, né? Como assim, tá? Ao longo da produção de energia, ela precisa de um custo de manutenção bastante grande. Vocês viram que a gente tem equipamentos como as caldeiras, a gente tem a própria água que vai ser responsável pela movimentação das turbinas, a gente vai ter também o carvão mineral, vai ter que ter o carvão mineral ou outra fonte de energia de produção de calor, por exemplo. Tá? Então, em relação à energia hidrelétrica, por exemplo, a manutenção das usinas termoelétricas vão ser muito maiores. Tá? Então, a manutenção dela vai gerar um custo maior. Tá? Então, muitos países têm esse custo elevado então, na manutenção das usinas termoelétricas. Ok? E, ao mesmo tempo, tá? Como eu falei ainda há pouco, a fonte primária, que é o carvão mineral, ela é extraída e transportada. Né? E isso a gente já conversou lá quando a gente estava debatendo sobre carvão mineral. O carvão mineral perdeu espaço para o petróleo na produção de energia mundial, muito em função do que o petróleo era muito mais fácil de transporte, né? Ele tinha essa maleabilidade de transporte que o carvão mineral, por ser uma rocha sólida, ela não tem. Tá? Então a gente vai ter, por exemplo, essa fonte primária, ela vai precisar ser extraída e também transportada para essas usinas termoelétricas. Isso vai gerar um custo também. Tá? Então aí seria um ponto também negativo da produção de energia termoelétrica. Além disso, é o que eu falei ainda há pouco, também ela vai gerar um impacto ambiental muito grande, tá? Sobretudo aí pelos gases que são produzidos a partir então dessa usina, tá? Então ela vai emitir gases como o dióxido de enxofre e o dióxido de carbono que vão ser responsáveis aí por poluição atmosférica, tá? Então ela vai gerar, óbvio, então aqui um maior custo, maior impacto ambiental, maior custo ambiental, tá? Mas muitos países, inclusive, estão ainda gerando energia e necessitam gerar energia termoelétrica. Tá? A gente já viu aqui no primeiro slide eu mostrei para vocês uma usina hidrelétrica na Rússia, que a gente está mostrando uma usina hidrelétrica no Iraque, ou seja, tem vários países que ainda necessitam dessa produção de energia termoelétrica, mas ela gera um impacto ambiental, principalmente nos gases inseridos na atmosfera, muito grande. Tá? Então, aí são pontos negativos então da produção de energia termoelétrica. Tá bom?
Vamos aos pontos positivos, né? Que ponto positivo a energia termoelétrica tem? Principalmente em relação aos custos, tá? Por exemplo, ela tem um menor investimento na construção. Se a gente comparar a usina termoelétrica em relação à usina hidrelétrica, o custo de construção dela é muito mais barato. A gente viu que precisa de grandes obras de engenharia em usinas hidrelétricas para elas serem viáveis, né? Eu falei para vocês que uma das questões negativas então da construção de hidrelétrica é que precisava de um custo inicial muito grande para a construção, tá? Porque está tentando mudar o curso dos rios, está tentando mudar algo que era natural, enfim, que geralmente um rio grande, em que precisa então de uma grande obra de engenharia, tá? No caso das usinas termoelétricas, a gente não precisa de tão grande investimento na construção, tá? Se a gente comparar então a hidrelétrica, o custo de construção é muito menor, tá? Vejam que o custo de construção é menor, mas o custo de manutenção é mais alto, tá? Então, aqui a gente precisa fazer esse balanço, tá? Uma outra coisa interessante também, isso perpassa também pelas hidrelétricas, um ponto positivo, é que tanto nas termoelétricas, como nas próprias hidrelétricas, a fonte primária vai ser a água. Tá? A gente viu ainda há pouco então, o esquema de funcionamento de uma usina termoelétrica, ela funciona então pelo movimento da água. Tá? Então, nesse caso, também a gente não vai precisar, por exemplo, usar alguns outros elementos químicos. Tá? Óbvio que a gente vai ter que gerar calor para essa água se movimentar e aí vai ter o problema do impacto ambiental na atmosfera, sobretudo. Tá? Mas a fonte primária dela vai ser uma água que vai movimentar as turbinas, assim como a gente tem nas hidrelétricas. Tá bom? Outra vantagem, tá? Importante para geração de energia nas termoelétricas é a flexibilidade na implantação de uma usina. O que significa isso? Vamos comparar de novo com a hidrelétrica. Tá? Com a usina hidrelétrica, eu preciso ter aquelas condições ambientais, aquelas condições naturais do rio, da declividade do terreno do rio. Eu preciso, então, que essas usinas hidrelétricas elas se localizam em um determinado ponto importante. Elas precisam estar num ponto natural, num ponto ambiental específico à usina hidrelétrica. Eu não posso construir hidrelétrica, por exemplo, em qualquer parte do rio, qualquer parte do curso do rio. Tá? Nem todas as áreas do rio vão ser boas para mim produzir energia lá na hidrelétrica. Tem que ser uma área que tem uma maior declividade daquele rio. Tá? A gente precisa ter características naturais interessantes para ser economicamente viável produzir uma hidrelétrica. Já a usina termoelétrica que a gente está falando agora, ela pode ser feita, ela pode ser implantada em vários lugares. Tá? Ela não depende então daquela questão natural. Ela vai depender então da fonte primária, que geralmente é o carvão mineral, e a água também que vão ser transportadas para esse local. Tá? Mas isso é feito de uma maneira muito mais fácil. Tá? Eu não preciso, então, da declividade do terreno, daquelas características naturais que uma hidrelétrica precisa. Tá? Então, eu posso implantar, por exemplo, uma usina termoelétrica próximo do meu mercado consumidor. Tá? Por que eu vou implantar uma usina termoelétrica longe do meu mercado consumidor, em áreas bem longe? Eu posso implantar ela próximo de uma grande cidade, por exemplo. Eu posso implantar uma usina termoelétrica próximo de um distrito industrial, de uma cidade ou de um conglomerado industrial. Então, as usinas termoelétricas elas têm essa facilidade, elas podem ser implantadas em diversos lugares, tá? E aí não necessitam necessariamente das questões ambientais específicas, né? Daquelas questões naturais específicas dos rios, ou da declividade, ou do relevo. Eu posso implantar elas em diversos lugares próximo do mercado consumidor, que vai facilitar então esse mercado consumidor receber essa energia, tá? Então, essa é uma grande vantagem das usinas termoelétricas também. Elas são, como eu falei, bastante utilizadas nos países da América do Norte ou daqueles que não têm um
potencial hidrelétrico ou outros potenciais de produção de energia elétrica, tá? E ela é bastante utilizada, beleza? Tá? Então, é isso em relação à energia termoelétrica. A gente vai na próxima falar sobre outro tipo de produção de energia elétrica, beleza? Abraço.